Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos podendo nos reunir nos nossos templos, mas nem por isso vamos deixar de alimentar com a palavra de Deus a nossa família. Eu chamo você para que possa compartilhar esse texto junto com a sua família nessa noite. O texto que nós vamos meditar é o texto de Gênesis, capítulo 46, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. O nosso Deus é conhecido como Deus da providência, o Deus que controla todas as coisas, Deus que governa tudo. Nada passa despercebido ao seu olhar. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, conta a história de Jacó, quando ele estava passando por um momento difícil da sua vida. Estava uma grande fome em toda a terra, e essa fome tinha chegado também à sua família. Era tempo também de indecisão, o que fazer, porque José estava no Egito e mandou uma comitiva para chamar Jacó para ir para o Egito, e Jacó teria que sair com toda a sua família, com todos os seus bens, daquele lugar que já fazia tempo que ele estava ali, ir para um lugar onde o povo não era acostumado a amar o Senhor, a não ser a família de José que estava lá. Mas Jacó toma uma decisão na sua vida. Ele busca o Senhor em oração, ele faz um culto a Deus, ele consulta o Senhor para ver se realmente ele deveria descer àquele lugar ou não. O versículo 1 diz que partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Então Jacó oferece sacrifício a Deus. Essa é a atitude dele. E Deus então se aproxima dele. Deus, à noite, em visões, fala com ele. O texto diz que falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus está presente, irmãos. Eu gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre o Deus da providência que caminha sobre a família do seu povo. E como que o Deus da providência caminha sobre a família do seu povo? Primeiro, ele caminha com a sua presença. Quando Jacó começa a buscar a Deus, Deus diz assim: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus se aproxima de Jacó e começa a dizer algumas palavras. E o versículo 3 diz: Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Veja que a primeira verdade que Deus fala a Jacó é: Jacó, eu sou o Deus de teu pai. Quem era o pai de Jacó? Isaque. Isaque, filho de Abraão. Nós sabemos, irmãos, que Isaque foi um milagre de Deus. Sara, ela era uma mulher estéril, e quando Abraão, ele teve Isaque, ele já tinha 100 anos. Então
eles estavam na sua velhice e ainda a Sara era estéril, não poderia ter filhos. Então veja que Isaque, o pai de Jacó, ele foi um milagre de Deus. Deus sempre esteve na família de Jacó. Quando Deus diz para Jacó: eu sou o Deus de teu pai, ele estava querendo trazer à memória o que Deus tinha operado já na família de Jacó, na vida do seu pai, na vida dos seus, daqueles que viveram antes dele. Ele não poderia esquecer os feitos de Deus, a presença de Deus. Então isso mostra, irmãos, que Deus está presente na família do seu povo. Deus é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele é conhecido como o seu Deus, o Deus da sua família, o Deus dos seus filhos. Mas não podemos esquecer que o nosso Deus é aquele que trabalha em família. Nós temos que comunicar isso aos nossos filhos. Eles precisam estarem fortalecidos, que realmente Deus tem uma aliança conosco, que Deus está ao nosso lado, que Ele é conhecido como Deus da aliança. O Deus da aliança é o Deus do relacionamento, é o Deus que está junto, é o Deus que está presente, é o Deus que se importa com a nossa família e as coisas que acontecem também com a nossa família. É o Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que responde, é o Deus conhecido também, Deus conosco, um Deus presente, um Deus que está ao nosso lado. Era o Deus do pai de Jacó, era o Deus de Jacó, também foi o Deus de José, e foi o Deus do restante dos filhos de Jacó, da geração futura. Esse é o Deus, irmãos. O Deus da nossa família é o Deus que está presente, é o Deus que está ao nosso lado, é o Deus que é soberano, é o Deus que providencia todas as coisas que nós necessitamos, é o Deus que nos mantém vivos, porque dele somos rebanho do seu pastoreio. Então o nosso Deus é um Deus presente. Ainda no capítulo 32, quando vai falar aqui sobre a vida de Jacó, no capítulo 32, Jacó, ele como que ele vê Deus. O versículo 5 diz assim: e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Veja só, Jacó olhando para os feitos de Deus na vida do seu pai Isaque, ele diz assim: o Deus de meu pai, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. É assim, irmãos, que o Senhor trabalha no nosso meio. Deus é o nosso Deus, Deus é o Deus dos nossos filhos, Deus é o Deus da nossa família, da nossa geração. Deus nunca irá nos desamparar, é o Deus presente, é o Deus que está comigo, assim como diz o Jacó. É o Deus que foi com meu pai Isaque e é o Deus que está comigo. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. E nesse momento de pandemia que nós estamos passando, onde o mundo todo está sendo afetado, nós temos que reconhecer, irmãos, e ter fé que Deus continua sendo o Deus presente, o Deus que está ao nosso lado, o Deus que nos socorre nos momentos de dificuldades, o Deus que escuta as nossas orações, o Deus que está perto, o Deus, quando o autor de Hebreus escreveu em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele diz:
que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É o Deus da providência, que está presente na nossa família, todos os dias, a nos ouvir e nos abençoar. Que o Senhor possa confortar o nosso coração com a sua presença em meio a esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Como Deus conduz a família do seu povo? Ele conduz com a sua presença, Ele conduz olhando para nós, Ele conduz estando junto a nós, estando perto a nós, é o Deus conosco. Mas Deus também conduz a família do seu povo encorajando, é o que diz o versículo, o texto do capítulo 46, versículo 3. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito. Essa era a dúvida de Jacó. Senhor, eu vou ou não vou para o Egito? Eu posso ir ou não? Eu estou com temor, Senhor. Deus conhecia o coração de Jacó e percebeu que ele estava temeroso. E a resposta de Deus para Jacó foi: não temas descer para o Egito. Não temas, Jacó, descer para o Egito. Encorajamento, irmãos. Dizendo assim para Jacó: Jacó, firmeza, fé, ânimo, vá em frente, não pare, não tema, porque eu estarei com você. Quando Deus diz a Jacó: não temas descer para o Egito, todas as vezes, irmãos, que nós precisamos de encorajamento, quando Deus diz assim para Jacó: não temas, é porque Jacó iria passar dificuldades na sua vida, é porque Jacó ia passar adversidades, Jacó ia passar momentos difíceis na sua vida. É por isso que Deus diz para ele: não temas, porque se não tem adversidade, não tem momento difícil, para que ânimo? Para que encorajamento? Não precisa, se não tem dificuldade. Mas tinha dificuldade. Deus diz: tem ânimo, não temas, desça para o Egito. E no versículo 4 ainda Deus diz assim: eu irei com você, eu descerei contigo para o Egito. Não temas, porque eu descerei com você para o Egito. Eu sou Deus presente. Então por isso não temas. Não temas, irmãos. Deus nos encoraja em provações, em momentos difíceis, em momentos de dificuldades. Esse é o momento que nós estamos vivendo agora também. Um momento que nós olhamos, isso traz temor para o nosso coração. Será que alguém da nossa família vai ser contaminada pelo coronavírus? Será que nós iremos passar por uma provação muito grande do nosso Deus? O que temos que fazer, irmãos, é olhar para Deus com fé. O que a nossa atitude deve ser também de ânimo. Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele está conduzindo a história e Ele sabe o melhor para nós. Então temos que andar de cabeça erguida, temos que fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, nas provações, temos desanimados. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer ânimo. Ânimo. Nós lembramos a história do avô de Jacó, Abraão, quando Deus chega para ele e diz que queria o filho dele, o único filho, para sacrificar Isaac, o pai de Jacó. Abraão, ele então atende, pega a lenha e vai para o monte para sacrificar o seu filho. O texto diz que quando chega lá perto, Isaac olha para a lenha, olha para o fogo, mas ele pergunta: e aí meu pai? Está faltando um cordeiro? Gênesis capítulo 22,
Versículo 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está, meu pai, o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Meu filho, Deus vai prover, vamos embora. O Senhor pediu para nós irmos, então Deus vai prover. Quando chega no versículo 11, do capítulo 22 de Gênesis, diz assim: mas do céu bradou o anjo do Senhor a Abraão. Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, portanto não me negaste o filho, teu único filho. Versículo 14: pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Versículo 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Veja, irmãos, que Deus providenciou um carneiro naquele momento. Abraão tinha fé em Deus. Ele tirou os temores do seu coração. E ele colocou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Não será diferente também para nós nesses dias, irmãos. O Senhor proverá. O que Deus diz para nós é a mesma palavra para Jacó: não temas, não temas, não temas. Passe isso para os seus filhos. Chegue para os seus filhos e diga: meus filhos, nós não podemos temer. Deus está conduzindo a história. Ele vai prover todas as coisas, aquilo que nós necessitamos, porque Ele é o Deus da família, e Ele conduz a família do seu povo com a sua presença, conduz a família do seu povo encorajando também. Irmãos, Deus conduz a família do seu povo, não somente presente, não somente encorajando, mas também abençoando. O versículo de número 3 continua dizendo: porque lá eu farei de ti uma grande nação. Olha só, Deus diz para Jacó: Jacó, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Promessas do Senhor: eu farei de você uma grande nação, não temas. Você sabe o que é isso, irmãos? Vocês não irão morrer. É isso que Deus está falando para Jacó: Jacó, vocês não irão morrer. Pelo contrário, vocês estão numa família mais ou menos de 70 pessoas. A minha promessa para você, Jacó, é que eu vou fazer de vocês uma grande nação. Bênção de Deus, irmãos. Bênção de Deus. É a promessa de Deus. De nasce Isaac. Abraão nasce Isaque, de uma mulher estéril, que não poderia ter filhos, de os dois na velhice, mas Deus presente, os abençoando ali, multiplicando, Deus fazendo crescer a família. É a presença de Deus, Deus abençoando a família. Deus não somente abençoou a família e fez dela uma grande nação, como nós já sabemos a história do povo de Israel, mas Deus abençoou este povo financeiramente também. No versículo 24, no capítulo 24 de Gênesis, versículo 1 diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Deus presente com Abraão. Em tudo o Senhor estava abençoando Abraão. Quando chega no capítulo 26, no versículo 12, falando sobre Isaque, diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou.
o Senhor abençoou Abraão, o Senhor abençoou Isaac, e agora está aqui a promessa para Jacó: de ti farei uma grande nação, eu irei te abençoar, Jacó. Essa é a promessa de Deus: eu vou fazer de ti uma grande nação. Meu irmão, eu quero que você já sinta um povo abençoado. Olhe para a sua família, olhe para os seus, olhe para os seus filhos, para a sua descendência. Os seus filhos é bênção de Deus sobre a sua vida, é promessa de Deus que o Senhor irá abençoar os nossos. Temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo coisas que parecem más, mas é Deus trabalhando ao nosso favor, irmãos. Deus está no controle. Nós temos que ter esperança, ter que esperar o bem de Deus, porque Deus sempre irá conduzir o seu povo debaixo da sua bênção. O que temos que fazer? Sermos obedientes. Temos que amar o Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que submeter os mandamentos do Senhor e viver para a glória de Deus. Que o Senhor possa fortalecer a nossa família, entendendo que a nossa herança é bênção de Deus, os nossos filhos é bênção de Deus sobre a nossa vida, entendendo que a nossa herança espiritual também é bênção de Deus. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. E a gente vê que os filhos de Jacó vêm todas aquelas tribos, e uma delas é a tribo de Judá, da onde vem o nosso Senhor e Salvador. Está aí a bênção, irmãos. Você nasceu em uma família que você conheceu o Senhor Jesus Cristo. De Judá veio o Salvador, conhecido como Leão da tribo de Judá. Aquele que mudou a nossa história, a história da nossa vida. Aquele que nos deu segurança mesmo em meio à morte. O Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que crê nele, ainda que morra, viverá. Olha a nossa segurança, irmãos. Nós estamos seguros. Essa é a nossa maior bênção. Estamos em Cristo Jesus, somos perdoados, estamos seguros. E o que precisamos fazer é voltarmos para Deus nesse tempo. Que Deus conforte você, que você sinta Deus presente na sua família, que Deus possa encorajar você e que você também tenha forças para encorajar os seus familiares. Que Deus abençoe a sua família e que você perceba a bênção de Deus já na sua família, não somente pelos bens que Ele tem te dado, mas os seus filhos, os seus descendentes, e também a herança espiritual em Cristo Jesus, porque Ele chegou na tua casa e salvou a tua família. Que Deus nos abençoe, perdoe os nossos temores, perdoe os nossos pecados e caminhe junto a nós nesse momento difícil que o nosso país se encontra e todo mundo. Oremos. Senhor Deus, tenhas misericórdia de nós, Senhor. Conduza o teu povo debaixo das tuas misericórdias. Que nesses dias difíceis podemos sentir o teu cuidado, a tua presença ao nosso meio, nos encorajando e nos abençoando. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.